Vamos agora utilizar o NumPy e o Pandas. Vamos alimentar aquela coluna que ficou com dados missing, com dados vazios. Então vou importar aqui o NumPy. E vejam só que interessante. Eu estou criando um array, estou utilizando o método arrange, que vimos no vídeo sobre o NumPy. E o array resultante, ele vai ser colocado dentro da coluna débito do meu DataFrame. Vamos voltar aqui no nosso DataFrame. Esse DataFrame nada mais é do que um array. Ele é um array unidimensional. Então, débito é um array unidimensional, população é um array unidimensional, estado, assim por diante. Então, eu vou alimentar essa coluna débito com um array que eu estou criando com a função arrange. Ok, já alimentei e agora eu vou imprimir o meu frame. Aí está. Talvez você não tenha visualizado, mas essa é uma das atividades que provavelmente será feita com bastante frequência por um analista ou por um cientista de dados. Dificilmente você vai receber um dataset onde todas as colunas estão devidamente organizadas, arrumadinhas, bonitinhas. Não. Normalmente os seus dados estarão sujos, maltratados, sem organização alguma. Esse é o padrão, na verdade. E é bem provável que você precise incluir alguma coluna ao seu dataset, com informações suas ou informações que você vai cruzar com outros datasets. Então você pode importar um dataset com pandas, depois incluir uma coluna no seu dataset e alimentar essa coluna da maneira que você quiser. Seja criando um array, seja trazendo os dados de um outro dataset, e aí o céu é o limite. Vamos imprimir os valores do frame 2. Então estou utilizando o atributo values. O frame 2 nada mais é do que um array, só que no caso é um array multidimensional, que é um DataFrame. Estou retornando todos os valores. Vou chamar agora o método describe. Esse método ele gera um resumo do meu DataFrame. Vamos ver quais informações estão contidas. Então ele conta a quantidade de elementos em cada coluna. Ele traz a média dos elementos em cada coluna, o desvio padrão, o valor mínimo, os quartis de 25%, 50% e 75% e os valores máximos de cada uma das minhas colunas. Então isso aqui é uma forma rápida de você fazer um resumo geral sobre como está o seu dataset. Podemos também chamar o atributo dtypes para ver os valores presentes no meu dataset. Eu não sei se você se lembra, mas quando falamos de array, nós vimos que um array é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Um DataFrame é, na verdade, um conjunto de elementos de tipos distintos. Então nós temos dentro do DataFrame valores de ano, que no caso são inteiros, estado, que na verdade são strings, população, são valores do tipo float, e débito, valores do tipo float. Então, um DataFrame, de forma bastante didática, é como se eu pegasse arrays diferentes, juntasse tudo isso e colocasse dentro de um DataFrame. A vantagem disso, quando foi pensada a forma como foi criado o Pandas e o DataFrame, é que isso me dá uma liberdade enorme de fazer diferentes manipulações com esses dados. E aí começa a entrar realmente o poder da ciência de dados. Vamos ver quais são os índices desse meu DataFrame. Então eu tenho aqui os índices de 1 a 5. Vamos ver quais são as colunas do meu DataFrame. Então, exatamente o título de cada uma das colunas. E quais são, mais uma vez, os valores do meu DataFrame. Posso retornar, fazendo mais uma vez um slice, apenas uma coluna do meu DataFrame. Então, trouxe apenas uma coluna com seus respectivos índices. Posso também utilizar uma outra notação. O resultado será exatamente o mesmo, estou apenas usando uma notação diferente. E posso ainda fazer um slice mais detalhado dentro do meu DataFrame. Então eu estou trazendo todos os elementos que comecem com qualquer posição até a posição 2. Então ele trouxe exatamente 2 elementos. Vamos ver mais um exemplo de criação de DataFrames. Estou criando então um dicionário. Este é um dicionário que tem 3 pares de valores. Então uma chave com uma lista, segunda chave com uma outra lista e uma terceira chave com uma lista. Criei meu dicionário e agora eu vou criar o DataFrame. Então, estou chamando o DataFrame de DF. É uma abreviação muito comum quando se trabalha com DataFrames. Estou chamando o método DataFrame, estou passando como parâmetro o meu dicionário. Imprimindo o DF e aí está.
Como eu não defini quais seriam os índices, o Pandas automaticamente preencheu para mim a coluna de índices. E as 3 colunas conforme estavam no meu dicionário. Só que agora eu vou dizer o seguinte: Pandas, por favor, me retorne esse data frame, mas eu quero visualizar este data frame considerando que a coluna dias seja, na verdade, o meu índice. Então ele retornou esse data frame e, ao invés de utilizar o índice, olha que interessante. Como você já sabe, os índices em Python começam por 0. Entretanto, quando eu utilizei este recurso, o meu índice agora passou a começar com o valor 1. Esse é um tipo de armadilha que é muito comum quando você pega um dataset criado por algum outro cientista de dados ou por algum outro analista, onde os dados foram tratados. Esta é uma armadilha à qual você deve ficar bastante atento quando você recebe, por exemplo, datasets que já foram tratados por algum analista de dados, por algum cientista de dados ou mesmo por alguma outra ferramenta. A indexação em Python começa por 0. Entretanto, quem define os índices é, na verdade, a pessoa que está criando aquele data frame. Então, nada me impede de criar uma indexação que comece por 1. Espero que esteja bem claro para você esse conceito. A indexação automática do Python começa por 0. Mas eu quero definir a minha própria lista de índices. Eu posso, por exemplo, criar um data frame onde meu índice começa por 1. Perceba, porém, que este comando ele não altera o meu data frame. Eu apenas estou imprimindo o data frame utilizando uma das colunas como índice. Mas o meu data frame continua intacto. Posso também imprimir o meu data frame fatiando ele por coluna. Nesse caso, a coluna visitantes. Posso também fazer mais um slice dentro do meu data frame e retornar 2 colunas. Eu acho que você já entendeu bem como é esse conceito. Vamos então avançar um pouco mais e agora começar a trazer um pouco mais de complexidade para o nosso trabalho com data frames. Eu agora vou criar um data frame a partir de um arquivo CSV, que é o que normalmente se faz. Você normalmente vai criar um data frame com pandas a partir de uma fonte de dados. Essa fonte pode ser um arquivo CSV, um banco de dados relacional, pode ser um banco de dados NoSQL e assim por diante. No nosso exemplo, vamos utilizar um arquivo CSV chamado salários.csv. Você vai encontrar esse arquivo no mesmo diretório onde você encontrou este Jupyter Notebook. Então, vou utilizar o método readCSV, que é o método do pandas. Ele vai receber como parâmetro o arquivo CSV e vai alimentar um data frame chamado df. Vou imprimir o df e aí está. Esse data frame ele foi retirado, esse arquivo salário.csv, do site do governo de Chicago, que oferece uma série de data frames gratuitos para que você possa trabalhar e testar. Essa lista aqui é a lista de salários de todos os funcionários públicos da cidade de Chicago. O salário que consta aqui são salários anuais, e esses dados são públicos. Então, neste caso, utilizamos o método readCSV, mas eu também poderia utilizar o método readTable. Neste caso, eu preciso apenas passar qual é o meu separador, qual é o meu caractere separador de colunas dentro do meu arquivo CSV. Mas o procedimento é o mesmo. readTables, que é o método pandas, passo o arquivo como parâmetro, o caractere separador, imprimo o df. Ok, aqui está meu data frame. Vamos utilizar ponto de exclamação na frente do comando. Você já sabe que esse comando é o comando do sistema operacional. Então, o que eu estou executando depois da exclamação é executado, na verdade, no meu sistema operacional. Se você estiver utilizando o Windows, lembre-se de mudar aqui para Type. E com isso eu consigo visualizar as primeiras linhas do meu arquivo. Então, aqui está. O pwd mostra qual é o diretório, exatamente aonde eu estou neste momento. Então, aqui é o diretório onde eu tenho esse Jupyter Notebook e os arquivos. Eu vou importar novamente o arquivo salários.csv, só que agora eu vou definir o nome que eu quero para as colunas. Se voltarmos aqui, você vai visualizar que para cada uma das colunas, o nome é exatamente o nome que está dentro do arquivo. Por isso que aqui nós executamos o comando head salário.csv. A primeira linha do meu arquivo é exatamente o cabeçalho, é a linha que contém o título de cada coluna. Só que eu quero mudar o título da coluna. Por uma série de razões eu posso querer fazer isso. Então, basta definir o names e passar a lista com os valores que eu quero agora para o título de cada coluna. Imprimo meu data frame e mudei o nome das colunas. Uma outra atividade também bastante comum
quando se trabalha com data frames, com datasets, é que você pode querer modificar o arquivo. Vou então importar o módulo sys, vou executar esta célula, e vou ler o arquivo CSV. Como nós já vimos, esse arquivo CSV está separado por vírgula. Então, cada coluna é separada por vírgula. Faço o read CSV e jogo isso dentro da variável data. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou transformar essa variável data no arquivo CSV. Então vou usar o método toCSV, ou seja, eu vou converter esse objeto no arquivo CSV, só que o meu separador agora vai ser o pipe, o caractere pipe, e não mais o caractere vírgula. Perceba como isso pode ser feito com apenas 2 linhas de comando. Então eu leio o meu arquivo CSV separado por vírgula, gravo isso numa variável e depois converto o meu arquivo mudando o caractere de separação para um outro caractere, como no caso o pipe. Vamos executar. Provavelmente vai levar um tempinho até que ele faça a conversão. Eu estou usando o sys_stdout. Então, no caso, ele vai imprimir aqui na tela para mim. Eu não estou salvando isso em mais nenhum lugar. Eu estou simplesmente imprimindo na tela. E aqui eu tenho agora meu arquivo separado pelo pipe. Importante notar que essa primeira vírgula aqui, na verdade, ela separa nomes dentro da primeira coluna. Então, isso aqui, na verdade, é uma única coluna, a coluna nome, onde eu tenho nome e sobrenome separados por vírgula. Mas cada uma das colunas estão separadas pelo caractere pipe agora. Com apenas 2 linhas de código, conseguimos fazer essa conversão.